Vamos agora analisar 4 casas em estrutura metálica e aí vocês vão votar na favorita. No final eu faço uma enquete. E se durante o processo aqui de mostrar as casas, vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam, tá bom? Que no final eu respondo também. Olha essa casa, gente. Que diferente! Eu trouxe ela principalmente porque o projetista dela usou muitos tipos de perfis. E eu achei isso incrível. Eu sei que ela é bem conceitual, ela inclusive é a casa de um construtor e ela é uma ampliação, então lá, se você quiser, eu deixo o link aqui na descrição, eu deixo o link de todos os projetos que eu trago aqui, principalmente esses projetos que eu pego na internet, para vocês poderem consultar a história do projeto. E essa casa aqui é a casa do construtor. Então ele queria uma casa diferente e esse foi o projeto que eles chegaram, onde a estrutura metálica está em destaque. A gente vê um fechamento aqui com telha metálica, a gente vê a estrutura aparente em destaque, inclusive galvanizada. Essa estrutura externa aqui está galvanizada. E olha que legal, eu galvanizo aquilo que está totalmente exposto e eu não galvanizo, provavelmente, e deixo só pintado aquilo que não está tão exposto. E isso é saber especificar a estrutura metálica de uma casa de uma maneira que esteja de mão dada com um custo-benefício, ou um custo inteligente. Eles usaram aqui um perfil L, que a gente muitas vezes chama de perfil cantoneira, que é assim um esquecido pelos projetistas, sabe? A gente nem se lembra dele, a gente só lembra do perfil W, só lembra do W, que é esse aqui, deixa eu pegar ele aqui, o W. Ó, a gente só se lembra dele porque ele é lindinho, é por causa disso, entendeu? Dá pra vontade de você tacar ele em tudo que é projeto. Mas, às vezes, dependendo do que você estiver projetando, vale a pena você utilizar outros tipos de materiais. Aqui a gente enxerga também um perfil U, que está acontecendo aqui, ó. E a gente enxerga perfil tubular, fazendo os pilares. Aqui já estamos começando a entrar dentro dessa casa, para a gente ver que dentro também tem fechamento em telha. A estrutura está aparente, então aqui a gente tem estrutura aparente por fora e por dentro da casa. Essa foi a abordagem. E a estrutura interna, além de estar aparente, está em destaque. Porque, como eu mostrei para vocês, dá pra gente pintar do mesmo tom do forro, que aí a estrutura perde um pouco de destaque. Aqui não. Aqui ele pintou de uma cor que eu vi pouquíssimas vezes na vida essa estrutura sendo usada nessa cor, que é laranja. Tem também pintada de preto aqui, ó, para poder dar uma disfarçada na fachada, para não ficar tudo tão laranja. E a gente tem lá no fundo uma paredinha em tijolo maciço. Olha que lindeza, gente, que ficou essa combinação. Eu adorei. Mas eu entendo que aqui a gente tem uma linguagem bem industrial. Olha o fechamento com tijolinho, a estrutura metálica aparente. Inclusive são treliças feitas com cantoneiras, ó. Aqui são perfis, são cantoneiras que eles foram juntando e compondo essa treliça que eles deixaram aparente. O piso é em madeira. Quando a gente traz esse acabamento da madeira, a gente dá uma quebrada em tanto aspecto industrial, né? Se fosse um piso em cimento queimado, estaria reforçando o aspecto industrial. Aqui a gente tem um pé direito duplo e tem também um mezanino. Inclusive aqui essa pessoa está em cima do mezanino e repare que o piso da escada, da passarela, é um piso em chapa furada, pintada de preto. O forro desse pé direito duplo, ele está fixado por cima da treliça metálica, provavelmente ele é a base para a telha. A escada com chapa furada, eu já falei, e esse guarda-corpo é um guarda-corpo muito simples feito com tela. É outra especificação que o projetista pode passar no projeto para ser uma solução mais leve e mais barata. Isso tudo, claro, seguindo no estilo industrial. Se a gente quisesse não ter o estilo industrial, a gente não especifica um guarda-corpo assim. A gente vai para um guarda-corpo de vidro, para um guarda-corpo de madeira, para uma outra linguagem, né? Para uma escada que tem aí um piso em madeira, um piso em granito. Aqui a outra vista mostra que tá linda, gente. Eu achei que tá linda. Tudo soldadinho, uma solda caprichosa. Olha aqui, ó. Eu adoro também quando vem essas marcas com letrinhas nos elementos metálicos das obras, sabe? Eu vivia tirando foto disso das obras. Eu achava muito legal. Então aqui a gente vê que esses perfis são perfis cantoneiras, né? O perfil L.
essa estrutura está pintada, a gente não consegue saber se ela está galvanizada. Eu imagino que não, porque o projetista dessa casa galvanizou o que estava lá fora e não pintou. Então, faria sentido o de dentro ele não pintar também se ele galvanizasse, né? Então, eu imagino que está só pintada. Inclusive, essa estrutura toda ficou em destaque, né? Quando você entra na casa, chama a atenção para essa estrutura. A casa está toda em conceito aberto, ela está integrada. Daí eu fiquei pensando, queria a opinião de vocês. Vocês acham que tem um outro andar aqui embaixo? Mas porque, vejam bem comigo. Tem uma portinha metálica e olha que linda! Um quadro metálico com uma telinha. Tá ok. Tem aqui uma tela protegendo embaixo da escada. Essa escada é em madeira, tudo certo. E dentro da impressão que eu desço, só que aqui eu tenho que descer meio abaixadinha já, né? Pra poder ir lá. Eu fiz numa casa, que eu não posso contar qual, porque é um ambiente secreto, inclusive os donos nem deixaram eu mostrar o ambiente secreto nos vídeos. Eu fiz uma casa que tinha como é que chama isso? Como é que chama isso, Osmar? Um depósito? Era uma adega, não é pra contar. Osmar falou, era uma adega, não é pra contar. Era onde ele guardava os vinhos, sabe? Era embaixo, e aí a gente conseguia... Aqui em cima é sótão, tem um nome pra isso embaixo, Osmar, que eu não tô me lembrando. Ai, que cabeçuda. Daqui a pouco vem essa palavra, entendeu? É que eu falo muitas palavras, gente. Algumas eu perco. E depois eu acho. Então, eu fiz exatamente isso, só que a gente escondeu com móvel. Então, ele queria deixar além de tudo escondida essa entrada. Então, tinha um botão. Era muito legal. E eu fiz o vídeo pra filmar e mostrar, mas ele não deixou. E aí, a gente respeita, né? Era um botãozinho que a gente apertava, abria o móvel e a gente descia. E ia... Não, Osmar, eu queria falar outro nome, mas eu não me lembro agora. E aí a gente descia e ia pra adega, sabe? E quando eu visito as obras, geralmente eu vou em família, né? Vou eu e meus filhos. E meus filhos, quando descobriram que tinha esse botãozinho que abria e entrava, meu Deus! Os olhos deles brilhavam, porque era tipo uma passagem secreta, sabe? Muito legal. O que vocês acham? Eu acho que tem ali uma adega, um negocinho ali. Mas acho que é uma coisa assim, pouco uso. Não acho que é uma garagem, sabe? Acho que é assim, um lugar pouco uso. A Mariana perguntou se é porão aqui, a Mariana. Porão, isso mesmo. Porão, embaixo é porão, é isso mesmo, é essa palavra. Obrigada, Mariana. A gente vê aqui muita mistura de material, né? Essa capacidade de misturar material, gente, dá trabalho. Se você é projetista, você vai tentar fugir disso, tenho certeza. Porque é difícil deixar bonito, A gente tem estrutura metálica aparente laranja, com telha metálica branca, com chapa metálica furada preta, com madeira, com tela, com tijolinho, com madeira no piso. Nossa, olha só que salada. No final, pro meu gosto, achei que ficou linda. Achei que foi uma casa diferente. Uma casa, sabe? Mas não é todo cliente que vai querer. E aquele que quiser, você sabe que vai dar um trabalhinho a mais, tá? E exige, claro, detalhamento para tudo isso funcionar, né? Detalhar como que essa estrutura tá entrando no tijolo, no que tá se apoiando, como que tá acontecendo o recorte da telha, onde que eu tô fixando essa escada. Tudo isso tem que ser discutido em projeto. Esse cômodo faz parte da casa, é como se fosse uma das portas lá, tá? Eu trouxe ele só para mostrar que deixar a estrutura metálica aparente ou não é uma questão de escolha. Aqui ele escondeu toda a estrutura. Nem parece que eu tô na mesma casa, não é verdade? Olha esse acabamento refinado, né? Então esse office tá em outro estilo. Eu particularmente não gosto dessa cabecinha de alce aí, tá? Mas nem sei se é de verdade também. A questão aqui é, tudo escondidinho. A gente vê até uma sanca no forro, né? Um forro mais rebuscado, mais enfeitado. Muito diferente do forro que você enxerga lá em cima, que é o painel cru. Nem pintado não foi. Aqui, né? Tudo bonitinho, tudo enfeitadinho. Então, deixar a estrutura metálica aparente ou não é uma questão de escolha do cliente com o projetista. Vamos para a casa 2? É essa aqui que eu adoro também. Essa aqui, a estrutura é tubular. É uma casa elevada do solo, que é uma solução que eu gosto muito. Eu acho que dá uma protegida na casa como um todo. A estrutura metálica está aparente e pintada. Não dá pra gente saber se ela foi galvanizada. Aqui eles priorizaram linhas retas, linhas puras, uma linguagem mais minimalista, talvez moderna. O fechamento da parede é com tijolinho maciço, inclusive não estão amarrados, né? É junta reta.
A estrutura metálica aqui, então, classificaria, segundo a nossa aula, como uma estrutura metálica aparente e em destaque, porque eu estou marcando ela, né? Ela delimita o vão, ela delimita o espaço que eu vou preencher, seja com vidro, seja com tijolo ou deixar vazado. Aqui uma foto de dentro da casa, onde a gente enxerga essa estrutura tubular. Inclusive ali embaixo, ó, fica o destaque para essa estrutura entrando no piso. Aqui a gente não enxerga o chumbador, eu acredito que isso vai ter que ser um assunto para uma aula inteira, só sobre essa especificação de como essa estrutura surge da sua fundação, né? Nesse caso aqui, eles embutiram ela desde lá de baixo. Parece que fizeram a massinha de concreto e tacaram um pilar, não parece? Só, né, tacaram um pilarzinho. Mas isso na vida real não pode acontecer, porque o dia da concretagem todo mundo sabe que é uma festa na obra. Se nesse dia você quiser chegar com os pilares lá para negociar, não vai rolar. Vai ficar tudo os pilares, cada um pro seu lado. E nem pode, né? Negócio lá do teste que a gente faz no concreto para ele chegar na resistência dele. Mas é a impressão que dá quando a gente olha assim, né? Então é muito legal e importante você enxergar esses pequenos detalhes na hora de você projetar com a estrutura metálica. Aqui a linguagem está mais industrial em relação ao piso, porque vieram com o piso em cimento queimado. O forro já não, né, gente? É um forro em gesso, com as lâmpadinhas todas embutidas, com as luminárias todas embutidas. O piso tem junta de dilatação, você tá vendo? Ó, quem especifica se um piso em cimento queimado precisa ou não da junta de dilatação, pasme, é o projetista de fundação. É ele que especifica o concreto que você vai usar, é ele que especifica se você pode fazer a queima ou não. Até hoje a gente sempre que quis pôde fazer, e ele que vai fazer um estudo, uma análise se vai ser necessária a junta de dilatação ou não. A gente já fez obras com junta de dilatação e obras sem junta de dilatação. Então ali o pilar está dentro do piso. A estrutura está aparente e em destaque e permite essa integração com o meio externo. Então, se você tem um cliente e está tendo muito esse movimento de pessoas que estão indo para o interior, de pessoas que estão saindo de grandes centros, de terrenos pequenos e indo para terrenos maiores, você pode encontrar esse cliente no meio do teu caminho que vai querer essa integração com a natureza. Quem compra um terreno maior em meio à natureza, geralmente está buscando uma integração com ela. E nesse caso, a estrutura metálica com vidro funciona muito bem. Aqui mostrando que eles fizeram ali um charme, plantaram uma arvorezinha no meio de um recorte no piso. A estrutura é tubular, olha ali que lindo e bem acabado ficou esse encontro. O piso externo também é em cimento queimado. Eu trouxe essa foto só para dizer para vocês que eu não recomendo. Piso em cimento queimado molhado eu acho muito liso, mas, né, você que sabe, né? Eu acho muito fácil de limpar, mas acho muito liso. Isso aqui me dá a impressão de ser um contrapiso e não já o piso da concreteira, sabe? Me dá a impressão que eles fizeram um contrapiso e fizeram a queima. Lembrando que caso você tenha esse tipo de solução para o teu projeto, você tem que pensar numa impermeabilização para tudo isso aí. Senão a água vai infiltrar na tua laje. Independente do que a laje seja, a resistência à tração dela é conseguida através de aço. Geralmente com vergalhão dentro, ou seja uma laje steel deck que tem mais a forma por baixo em aço, a água vai ser inimiga desse material se ela penetrar no concreto que é poroso. Então é necessário sim uma forma de você impermeabilizar essa laje. Como a impermeabilização tem que subir 30, 40 centímetros nas paredes, a gente fica pensando, como que eles fizeram a impermeabilização aqui em volta do pilar? Não sabemos. Fica aí o questionamento para a gente desenvolver um detalhamento específico para isso. Toda essa estrutura tá pintada de branco, que é o que traz essa leveza. E embutiram, né? Ó, aqui a gente tem uma luminária, você não vê também a infra. A infra tá embutida. Se você, por favor, você está projetando a casa com estrutura metálica, se você está projetando pilares tubulares, você pode pensar em passar a infra por dentro deles, tá? É possível, mas tem que especificar, obviamente. E olha que legal aqui, ó, uma solda bem aparente, bem em destaque. Gosto muito disso. Já tive clientes que pediram para trocar
elementos metálicos que estavam na obra porque tinham a solda e eles não queriam solda nenhuma. E aí foi devolvido para a fábrica e foi comprado a um preço maior a estrutura inteira. Então talvez agora você esteja se perguntando, Edna, custa mais caro se não tiver emenda nenhuma, em nenhum pilar e nenhuma viga? Sim, custa mais caro. Porque quando você emenda, você otimiza o material, né? E o orçamentista da fábrica de estrutura metálica leva isso em consideração. Quando você fala quero todos os elementos inteiros, provavelmente você vai pagar um pouco mais caro. Então tem que avisar. Aqui é outra imagem mostrando a estrutura tubular, mostrando que a casa é elevada, mostrando que lá dentro não tem rodapé, pra galera recalcada que fica me falando que tem que ter rodapé. E toda a casa está em tons neutros, isso ajudou muito a não ficar muito industrial. Uma foto de dentro mostrando que o piso em cimento queimado tem o quê? Manchinhas, é um piso rústico, não dá para querer que ele fique liso e sem mancha nenhuma, não é a linguagem do piso. Tem juntas de dilatação, é uma casa conceitual, moderna e a estrutura metálica está aparente. Inclusive aqui, ó, é um pilar metálico aparente. Apesar de discreto, está aparente, né? Olha as manchinhas no piso, inclusive eles tacaram alguns ralinhos no piso também, estão vendo? No meio da sala o que tem? Um ralo. Juntas de dilatação e os ralos. Bom, essa foi a casa 2, tá? No final a gente faz enquete, se você gostou dela, que ela tá linda, gente. Eu nem falei das brises, nem falei, mas ela tá muito linda, incrível. Aí agora a gente vai pra casa 3, que é essa aqui. É uma casa que apareceu na live de baixa manutenção. Ela tem uma estrutura galvanizada, uma estrutura tubular galvanizada, e tem um varandão em volta da casa inteira. Então ela é elevada, além de tudo, possui essas duas águas com beiral. Todas essas questões, estrutura galvanizada, varanda em volta da casa, duas águas com beiral e a casa ser elevada, a soma disso compõe uma casa com baixa manutenção. Eu quis trazer essa casa aqui também para já pegar esse fio da meada, porque às vezes o teu cliente vem com essa demanda de querer uma casa com menos manutenção, e aqui tem algumas características que te levam a esse resultado. E tem muito vidro, né? Então, o vidro, ele não tem manutenção no sentido de você precisar ficar pintando nem nada disso. Mas tem que limpar, obviamente, e nem todo mundo gosta de limpar vidro. Então, ela tem essas características de baixa manutenção. A estrutura, nesse caso, eu estou classificando como semi-aparente. Quando a gente olha daqui, está semi-aparente porque você está enxergando alguns pilares metálicos, mas está bem discreta. Dentro já dá a impressão que nem tem estrutura, né? A estrutura tubular, estão vendo esses tubos pretos aqui? É a estrutura tubular pintada de preto. Olha outro projeto que usou do mesmo artifício daquele primeiro. Aquilo que está à mostra, que está exposto em intempéries, a gente deixa galvanizado. Aquilo que está dentro não precisa gastar com galvanização, dá pra gente pintar. Um forro em madeira claro, o piso em madeira, mas o deck em madeira, com essa vista linda, proporcionando ventilação natural, mas aqui, analisando esse critério de ser aparente ou não, a gente tem sim alguns pilares aparentes, tá? Isso ajuda a manter a integração com o meio externo, porque eu tenho esses pilares, em algum lugar tem as vigas e eu posso ter de fechamento qualquer coisa, nesse caso, vidro. Olha essa vista, gente, ó, a gente quase nem vê a estrutura, né? Ela não tem nada em destaque. Eles revestiram tudo com madeira, parede, forro, porta, tudo. Tacaram madeira em tudo aí. Um pé direito bem alto, mas ela não chega a ser uma casa escandinava. Conceito aberto. Essa sombra que o beiral proporciona traz muita qualidade para o ambiente interno. E a estrutura quase embutida. Né? A gente lá na casa que eu mostrei para vocês, de estrutura semi-embutida que a gente fez com container, lá as vigas apareciam e os pilares não. Aqui é o contrário. Os pilares aparecem e as vigas não. Ó, aqui você não vê nada da estrutura nessa vista, né? A gente enxerga muita madeira, ó, o piso vazado com deck de madeira, a gente enxerga a parede inteira em vidro, inclusive as paredes opacas em madeira. Inclusive aqui até eu questionei, né, esses frisos, eu não acho bom para casa de campo, gente, eu acho que junta muito bichinho, muita sujeira. O forro e madeira e a gente não vê a estrutura. Aqui a gente já vê alguns pilares, e também a gente vê a estrutura metálica aparecendo no guarda-corpo, com cabos, né, com cabos esticados, que a gente chama de tirantes.
Os pilares tubulares, galvanizados. Inclusive aqui, ó, eu acho que é uma teia de aranha, vocês estão vendo? Ó. Oi, gente, casa de campo, vamos desromantizar a casa de campo. Casa de campo tem o quê? Mosquito, aranha, pó. Não tem como. E aqui as vigas estão escondidas. Olha essa outra vista mostrando como ela é uma casa comprida, né? Telha metálica inteira, então não tem emenda nessas telhas metálicas. A gente enxerga aqui aberturas zenitais, ó. Eu particularmente não gosto. Até essa semana uma pessoa me mandou um projeto falando como que eu resolvo a ventilação do banheiro. Eu falei, olha, você pode fazer com aberturas zenitais. Eu particularmente quebro a cabeça e coloco o banheiro numa paredinha que não vai me fazer falta para eu poder ter abertura para fora, para o meio externo, abertura padrão. Não gosto muito dessa abertura zenital porque eu acho que tem um pezinho sim numa manutenção. Mas às vezes não tem jeito. E aí tem que fazer bem feito, tem que investir em detalhar isso, né? Aqui você vê que é um terreno em declive. Então, ó, para não mexer no terreno, eles elevaram a casa. Então a casa está elevada, que é a parte onde a gente enxerga a estrutura realmente, né? Porque nessa parte aqui, ó, do corpo da casa, a gente nem tá vendo a estrutura. A gente vê mesmo aqui embaixo. E essa é outra vista, com a escada galvanizada, aço mais madeira. Lá embaixo colocaram pedras. As pessoas falam, como que você vai manter essa parte livre de mato? Gente, eu acho que é com algum tipo de herbicida. Eu acho que não tem outro jeito. O que vocês acham? Manutenção de jardim é manutenção de jardim, né? Ou herbicida, ou você tem que roçar, ou você tem que carpinar, sei lá. Aqui é uma vista interna, mostrando aqui realmente cadê a estrutura. Né, revestiram tudo com madeira. Aqui mostra a iluminação zenital que a gente viu lá na outra imagem, né, que a gente viu o telhado e os vidrinhos no telhado. Pro meu gosto, gente, eu acho o ambiente meio madeiroso demais, entendeu? Pro meu gosto. Mas eu sei que tem toda essa tendência, principalmente na Europa, né, de usarem muita madeira. E não acho que fica feio. Acho que tem quem goste, mas assim, eu particularmente, para mim me falta uma paredinha branca aí, tá? E aqui a estrutura foi totalmente embutida. Vamos para casa 4, é a última, é uma casa escandinava. A live minha de casa escandinava foi uma das primeiras lives que eu fiz aqui. Adoro aquela live, fui lá e busquei essa casa, tá? Que tem uma fachada, essa é a fachada dela, bem minimalista, né? E a estrutura aparente, ó, inclusive você vê as soldas, você vê os encontros, bem industrial essa fachada. A estrutura metálica está em destaque, o fechamento é em telha. Do outro lado da casa ela tem essa cara aqui, simplesmente linda, né? Parece casa de revista. Bom, cores neutras, que é o que segue na linguagem da casa escandinava. Você pode, se você quiser, assistir a live completa com casas escandinavas, se você gosta desse estilo, se você quer fazer um projeto modelo nesse estilo, se o teu cliente veio pedindo esse estilo. Eu estudei esse estilo porque um cliente chegou até mim querendo uma casa nesse estilo. Materiais naturais, linhas limpas, estética minimalista, luz natural, 2 águas a mais ou menos 45 graus e até aqui tudo se configura nesse estilo escandinavo. Aí a gente enxerga o que? A estrutura aparente e em destaque. Olha, mais estrutura aparente em destaque. Aqui a gente tem uma área aberta, né? E com essa área aberta, esse deck que eles fizeram, a parede em vidro ficou recuada. Tem toda essa moldura em metal que tá linda, inclusive uns parafusinhos não, uns parafusões que a gente enxerga. Um pergolado em madeira, ele serve de pergolado em cima, de brise nas laterais. Aqui, gente, eu estimei no pé direito de 7 metros. Às vezes a gente se perde na escala, então visualiza aí 7 metros. É muito alto. Né? Tá muito linda, mas será que tá legal para você manter na tua casa? Pensa aí. Talvez uma escala menor, né? Essa estrutura, eu coloquei está aparente, porque é o que a gente vê por fora. Mas e por dentro? Como que ela aparece? Não aparece. Então, toda essa ênfase dada à estrutura metálica pro lado de fora, principalmente nas molduras principais das fachadas, foi escondida pro lado de dentro. A gente não enxerga a estrutura metálica aqui do mezanino, ó. O pé direito é inclinado, seguindo a inclinação do telhado. E a estrutura, então, eu diria que é semi-aparente. Mas olhando de dentro, eu poderia até dizer que ela é embutida. Porque nas laterais da casa, ela nem aparece.
Internamente ela está embutida. O forro e as paredes aqui eu entendo que é em gesso acartonado, tá? Se você tiver essa curiosidade. E tudo isso tirou a linguagem industrial. Ele não tá com a linguagem industrial, mesmo tendo piso em cimento queimado, só pelo fato das infraestruturas e da estrutura estar embutida, tira muito dessa linguagem industrial, tá? Olha, tem uma parede inteira em vidro. A estrutura metálica está escondida, o pé direito é duplo, o piso em cimento queimado brilhante, que essa resina aí que eles passaram tá linda, e toda a infra está escondida. Outra vista, porque eu não me aguento, eu acabo trazendo mais de uma foto na casa que eu quero mostrar. Falar que essa casa escandinava tem tons neutros na decoração, manteve a estrutura metálica escondida, manteve pé direito duplo, iluminação natural é uma característica muito forte nas casas escandinavas. Olha de ladinho que eu falei, que a estrutura metálica não aparece na lateral. Ela aparece só nas vistas das fachadas principais. Então, a estrutura metálica na lateral está escondida. A lateral do pergolado, ó, funciona em forma de brise, que deu um charme, né? Linhas puras, seguindo nessa linguagem minimalista das casas escandinavas. Então, a estrutura eu vou deixar como semi-aparente, mas fiquei com muita vontade de falar que era embutida.